Olha, os parlamentares estão se articulando desde a semana passada para derrubar o veto do presidente Lula à parte do projeto de lei que restringe as saidinhas dos presos em feriados. Segundo a presidência, Lula aceitou uma recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para manter o direito à saída temporária dos detentos para visita a familiares. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com o especialista em direito penal, Adriano Gouveia, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez debatendo esse assunto tão importante, esse assunto tão relevante para a nossa comunidade. Pois é, um assunto muito relevante mesmo. Afinal, todo mundo tem uma opinião quando a gente fala sobre esse tema, né, doutor? Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender o seguinte: quais são os pontos principais desse projeto de lei que foi sancionado ali pelo presidente Lula, vetado, melhor dizendo, pelo presidente Lula? Wilker, você falou muito bem. Quando se fala em execução penal, parece que todos querem ter um oráculo e uma opinião própria inflexível. Na verdade, a lei de execuções penais, ela vem de 1984. Devemos nos lembrar que o governo João Batista Figueiredo, o último presidente da época militar, e o ministro da Justiça era Ibrahim Abiaquil. Naquela época, a fundamentação da lei de execuções penais, no que se refere à saída temporária, foi no sentido de se garantir aos presos do semiaberto uma maior sociabilidade, ou seja, uma possibilidade maior de retornar ao convívio social junto com a família, adotando-se assim a possibilidade de se dar uma utilidade à pena, o utilitarismo penal. O que foi debatido no Congresso Nacional, que tomou força desde o ano de 2021, 2022 e agora, semana passada, na votação no Congresso Nacional, foi a proibição da saída temporária, no sentido de que muitos presos que saíam não voltam e muitos presos que estavam saindo estavam cometendo crimes fora do ambiente carcerário. Logo, o Congresso Nacional entendeu por bem em vetar a saída temporária dos presos, mas, além de vetá-la, entendeu por bem em manter para aqueles que já saem para estudos, atividades profissionais, atividades de ensino médio ou superior, colocá-los sob a fiscalização de monitoramento eletrônico, e entendeu por bem em incluir como proibidos totalmente da saída temporária os crimes hediondos. Os com resultado morte era proibido de qualquer forma, e os crimes hediondos com violência ou grave ameaça. De forma que nós estamos passando por um movimento de intensa colocação de um regime de lei e ordem, tolerância zero no que se refere ao discurso criminológico, e o presidente Lula vetou, sob o fundamento de que essa saída temporária ainda deve permanecer para que se garanta a possibilidade de reinserção do condenado à sociedade, garantindo-se o direito de preservação dos laços familiares. O Congresso Nacional está com a tendência muito forte de derrubar o veto do presidente Lula. Os próximos capítulos nós ainda entenderemos, mas acredita-se que o veto será derrubado. Certamente, né? Como eu disse, já estão acontecendo articulações ali para que isso ocorra. Mas agora ajuda a gente a entender o seguinte. Obviamente, acho que ninguém vai discordar de que é importante, é necessário criar uma estratégia, criar uma política de ressocialização dos presos. Mas quando esses presos voltam a cometer crimes durante o benefício, enquanto estão ali recebendo esse benefício da saída temporária, como que a gente pode melhorar de alguma forma ou tornar mais efetiva essa condição, esse benefício para o preso, que tem tido como resultado ali violência? Inclusive, esse assunto voltou à tona por conta da morte de um policial em Minas Gerais. Ele foi executado por uma pessoa que estava justamente no período ali de saidinha temporária. Wilker, a prática de crimes durante a saída temporária, de acordo com o artigo 122 da Lei de Execuções Penais, é um motivo, uma motivação justa e suficiente para a revogação do benefício e, além disso, para a regressão de regime. Então, o preso que pratica crimes durante a saída temporária, ele volta para o regime fechado. Lembremos que a saída temporária somente é deferida, até então, para os presos de regime semiaberto. Vamos ver como que o Congresso Nacional vai se posicionar perante o veto do presidente Lula. Agora, neste momento, nós podemos lembrar o seguinte: a Lei de Execuções Penais brasileira adotou a teoria utilitarista da pena. A pena deve ter uma utilidade para a ressocialização do condenado. Se ele pratica um novo crime, está provado que ele não se ressocializou enquanto esteve no regime fechado.
Então, fundamentos para regredir esse preso para o regime fechado normalmente, retirando-lhe o semiaberto, existem. Distorções no sistema existem. Nós devemos debater esse assunto a fundo na sociedade, para isso eu dou os parabéns ao programa, porque está trazendo realmente esse debate a público, e lembrar que a pena criminal não é perpétua, não existe nenhum tipo de teoria absoluta da pena. Se a pena fosse perpétua, o Brasil adotaria outros princípios, diferente do que adotou na nossa lei de execuções penais, que é o princípio utilitarista que vem da Europa no século XIX. A pena tem que ter uma utilidade. E a utilidade da pena é devolver o condenado para a sociedade como cidadão de bem. Distorções na saidinha existem, e muitas. Pesquisas do CNJ entendem que já chegaram à conclusão que em torno de 15% dos condenados que são beneficiados com a saidinha, de alguma forma desviam do instituto, desviam da finalidade do instituto, que é favorecer a dignidade da pessoa humana, que é favorecer uma maior proximidade com a família, que é favorecer uma reinserção na sociedade. Para esses condenados, é necessário que haja uma regressão, é necessário que eles retornem para o semiaberto. Mas para os condenados que são beneficiados com a saidinha, progride-se, passa-se do semiaberto para o regime aberto. O semiaberto é cumprido em colônia agrícola, o regime aberto é cumprido em casa de albergado, é um regime menos rigoroso. São etapas progressivas para o alcance da ressocialização do condenado. Agora, nós estamos seguindo, quando eu falo nós, enquanto república, estamos seguindo um discurso criminológico da Escola de Chicago, é o discurso criminológico da lei e ordem, da tolerância zero com relação ao crime. Até que ponto podemos recrudescer a lei ao ponto de retirar alguns direitos que já estão solidificados? No caso da saída temporária, há em torno de 40 anos aí que ela está na Lei de Execuções Penais. É o que o Congresso Nacional vai debater, eu acredito que nessa semana, para a semana que vem, e vai debater, inclusive, os motivos dos vetos feitos pelo presidente Lula. É um assunto importante que nós devemos, inclusive, observar os próximos capítulos. O que é dado como certo é que o Congresso certamente irá derrubar o veto, proibindo definitivamente a saída temporária. Vai resolver? Ainda não sabemos. Dependemos de pesquisas quantitativas com relação ao tema. Perfeito. Só para a gente deixar bem claro para quem nos acompanha, qual preso tem direito à saidinha temporária? Hoje, pelo artigo 122 da Lei de Execuções Penais, na redação como está hoje, o preso do regime semiaberto, em determinadas épocas do ano, até 7 dias na saidinha temporária. Além disso, o preso do regime semiaberto já tem outros direitos garantidos, além da saidinha temporária. Por exemplo, o direito de sair para frequentar cursos profissionalizantes, cursos de ensino médio, cursos de ensino superior, retornando ao estabelecimento prisional ao final, e o estabelecimento é denominado, neste caso, colônia agrícola penitenciária. São esses os condenados que têm direito à saidinha temporária. De outra forma, e para ficar bem claro para quem está assistindo ao programa, quem não tem direito, os presos em regime fechado, ou seja, aqueles que cumprem a pena em penitenciária de segurança máxima ou média, que são aqueles presos considerados de alta periculosidade, que se submetem a um trabalho de isolamento noturno e trabalho diurno dentro do estabelecimento penal. Então, o preso que vai para a possibilidade da saída temporária, vulgarmente chamada de saidinha, é um preso que já cumpriu uma parte da pena no fechado e que está progredindo para a sua liberdade definitiva com o cumprimento da pena. Então, somente esse, dos presos do semiaberto, conforme o artigo 122 da Lei de Execuções Penais, complementado pelo artigo 35 do Código Penal. É importante esclarecer isso, porque quando a gente fala sobre essas saidinhas de presos, a impressão que dá, né, que muitas pessoas têm é de que solta todo mundo, né, abre a porta ali do presídio e todo mundo vai para a rua. Não é assim que funciona, tem os critérios muito bem estabelecidos. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Wilker. Obrigado a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui na TV Pai Eterno, que sempre traz educação e informação para a sociedade, além de trazer sempre a palavra de Deus de uma forma muito direta, muito clara, alcançando a todos. Para mim é um orgulho, uma honra estar aqui na TV Pai Eterno. Bom recebê-lo sempre também, doutor. Abraço, até mais.